Vamos iniciar. Uhum. O quinto Business Talks. Joaquim, desde já, obrigado pela presença, por teres aceito o convite para nos falares de criação de conteúdos e que tu tens tanto conteúdo, vamos conhecer durante o evento. O meu nome é Sérgio Tavares, para quem não me conhece, portanto, o projeto Business Talks apareceu com um objetivo de partilha de conhecimento de empresários, de conhecedores, de pessoas experientes nos temas que falamos durante estes Business Talks. E o Joaquim, vocês vão perceber que realmente é bastante experiente. Joaquim, passo-te a bola para te apresentares, falares um pouco do teu percurso para quem nos vê. Então, uma vez mais, obrigado pelo convite, Sérgio, e na pessoa do Sérgio, do CEO da GoWeb. Cumprimento toda a equipa e também todos os clientes que nos acompanham, os clientes da GoWeb que nos acompanham nesta conversa. Agradecer o convite e, acima de tudo, mais do que ensinar alguma coisa, estou aqui para aprender, porque sempre foi esse um princípio que tive ao longo desta carreira de jornalista, que ouvindo aprendemos bastante mais, e o meu contributo certamente será enfim, muito modesto. Ainda assim, enfim, acredito que seja enriquecedor a partilha. Muito bem, o meu nome é Joaquim Martins, eu sou da Guarda, natural da Guarda, tenho 30 e... Desculpa, dizer a minha idade é sempre uma complicação. Tenho 38 anos. 38 anos, sou jornalista desde 2005 e comecei a minha vida numa paixão que é a rádio desde 1995. Na Rádio Altitude, a rádio local mais antiga do país, na Guarda, onde comecei a dar os meus passos na comunicação, ainda era um jovem adolescente. Entretanto formei-me em Leiria e na Universidade de Beira Interior, em Ciências da Comunicação. Em 2005 fui trabalhar para a Rádio Altitude, onde me mantive sempre até 2017. Nesse percurso de 12 anos fui exercendo outras funções e ganhando também outras competências. Trabalhei para uma revista de economia que estava sediada em Leiria, portanto como correspondente na região da Guarda e nas regiões da Guarda e de Viseu. Trabalhei depois, mais tarde, no jornal Correio da Manhã, antes de nascer a televisão. Fui membro fundador da equipa iniciática da CMTV em 2013. Em 2014 comecei também a dar aulas de comunicação e relações públicas na escola profissional da Guarda. Entretanto, em 2016 comecei a trabalhar comecei a ter um primeiro contacto com uma rádio que fica sediada no Canadá, na cidade de Toronto, que se chama CHIN, ou SHIN, se quiserem, na leitura em português, a rádio SHIN, que é uma rádio multicultural e tem serviço noticioso e também de programação em língua portuguesa desde as 5 até às 11 da manhã, hora local, portanto, hora leste, que corresponde aqui ao horário do meridiano de Greenwich, que é o meu e o nosso, no fim de contas, que é das 10, exatamente, às 3 da tarde. E estou a trabalhar com eles agora a tempo inteiro. Vim para Londres em 2017 porque estava necessitado também, de alguma forma, de internacionalizar também a minha experiência. Tive esta oportunidade de começar a trabalhar para a rádio SHIN, ainda numa primeira fase apenas para fazer cobertura de férias, algumas reportagens, mas depois, a partir de março de 2019, começou a ser a título permanente. Estou a coordenar uma hora inteira de informação, um magazine em língua portuguesa. Portanto, são 60 minutos de informação pura, com várias temáticas, por assim dizer. Temos programas de economia, temos notícias do Canadá, temos alguma informação nacional também, algumas rubricas relacionadas com viagens, porque também precisamos às vezes na rádio abrir um pouco a janela e acender luzes também aos ouvintes, muitos deles a trabalhar, e que dizem que sentem muito essa experiência de estar em permanente contacto com as notícias que são do Canadá. Alguns deles têm até alguma dificuldade no processamento da língua,
no caso é o inglês, e este magazine serve exatamente de ponte também para essa comunidade. Alguma dessa comunidade é formada, é luso-descendente, ou seja, portanto, está muito aculturada àquilo que é a vida do Canadá, à própria língua inglesa, mas há uma parte da comunidade ouvinte assídua da SHIN, da CHIN, que não está tão familiarizada com a língua e usa a rádio como um meio para se manter em contacto com a comunidade. Aproveito este instante para partilhar um pequeno conteúdo que eu fiz a propósito da CHIN e daquilo que ela significa para a comunidade portuguesa. A SHIN começou a emissão em língua portuguesa há 50 anos, portanto já está radicada, já é um hábito na comunidade portuguesa em Toronto. Estamos a falar de uma comunidade que não chega aos 482.600, que é a comunidade total que reside no Canadá. Há outras comunidades de menor dimensão, mas a grande maioria dos portugueses que está imigrada no Canadá vive na província de Ontário e também alguma na região de Quebec, que fica do lado direito da imagem, como de resto conseguimos ver. A área de abrangência da rádio no FM está também assinalada, portanto estamos a falar de toda a região sul do Ontário, toda a região que é mais povoada, portanto estamos a falar de um mercado potencial de à volta de 400 mil ouvintes diários, talvez não chegará a tanto, mas estamos a falar de uma comunidade que, se escutar a emissão em língua portuguesa, compreende-a perfeitamente. E além do mais, pelo facto de ser uma rádio já com uma grande taxa de penetração na comunidade portuguesa, é muito conhecida até por ouvintes mais novos, mas não seja pelo facto de haver esse hábito de escuta da rádio língua portuguesa na comunidade de diáspora na província na província de Ontário e consequentemente também no Canadá. Dizer que esta rádio não é a única, portanto, ou seja, o mercado tem competição, ou seja, há mercado e há vários concorrentes a competir com esta comunidade que está radicada, tem vida própria, tem até algum poder de compra, por assim dizer. E, portanto, este é apenas parte do meu percurso profissional e penso que o facto de estar a trabalhar para a Rádio do Canadá é um ponto de partida, não um ponto de chegada, porque, enfim, espero ter ainda muita carreira pela frente, mas é apenas um começo para aquilo que é a nossa conversa de criação de conteúdos para mercados internacionais. Este meu gosto por querer internacionalizar-me também, isto do ponto de vista pessoal e profissional, eu precisava também de me desafiar pessoalmente, nasceu em certa medida de um trabalho que eu também estava a fazer já na Rádio Altitude, uma rádio que fica na Guarda e que, portanto, fica muito próxima da fronteira com a Espanha. Tínhamos, posso falar relativamente, tínhamos esse cuidado de haver uma ligação muito próxima com a nossa comunidade, com a comunidade de Castilha e Leão, que é a província espanhola que nos fica mais próxima. Tínhamos muitos contactos com Espanha, contactos não apenas com jornalistas, quando havia acontecimentos, mas também algo que pudesse ser noticiável do lado de lá da fronteira ou que pudesse ser também um contributo interessante para o auditório, para o nosso público. Nós tínhamos o hábito de o fazer. Dizer ainda que... Ainda cá em Portugal sentiste essa necessidade de começar a comunicar ou estar atento às outras culturas que estavam ali na fronteira. Absolutamente. E nós muitas vezes não temos ideia da simpatia que isso tem do lado de lá da fronteira. Dizer ainda que na Guarda é onde fica também o Centro de Estudos Ibéricos, portanto há aqui, mais não fosse por uma questão de compromisso de cidadania e um compromisso cultural, a rádio cumpria muito mais do que esse mínimo olímpico de partilhar a mesma cidade com o Centro de Estudos Ibéricos. Portanto, ou seja, nós íamos muito além daquilo que
era apenas os mínimos olímpicos para uma cidade que se cria e que se quer transfronteiriça e que fica muito próxima daquilo que se chama a Porta para a Europa, Vila Formoso, que fica de resto no distrito da Guarda. Portanto, não era apenas dizer que é uma cidade transfronteiriça, precisava de mostrar. E a rádio tinha, e ainda tem, posso dizê-lo, e ainda tem essa preocupação. Mas houve um instante em que senti que, de facto, havia uma enorme necessidade de cimentar estas relações internacionais que já existiam de resto, mas que eram muito pouco trabalhadas. E aqui já estou a migrar para aquilo que foi feito e que provavelmente nem todas as cidades portuguesas trabalham. E aqui já estamos a falar de algo que é mais da política autárquica. Há muitos anos, sobretudo nos anos 70 e 80, houve um certo cuidado de se criar relações com cidades, com as Twin Towers, peço desculpa, com as Twin Cities, que são as cidades minadas, peço desculpa, às vezes o inglês já contamina. As cidades minadas, foi um trabalho que foi feito, e no caso da Guarda, particularmente, estava ligada com uma cidade espanhola, que não é assim não é uma realidade tão distante, mas havia também um trabalho de geminação com uma cidade francesa, com uma cidade israelita, no meio dos Montes Golã, e com uma cidade norte-americana, onde havia uma grande comunidade de portugueses, nomeadamente do Conselho da Guarda. E na altura, isto por alturas do feriado municipal, uma das ideias que tivemos foi: vamos falar com esses presidentes de Câmara a ver como é que estão as relações, como é que está essa cooperação entre cidades irmãs, entre cidades geminadas. E, de facto, a cooperação praticamente não existia. E numa altura em que o mundo é tão pequeno, um dos sentimentos que os autarcas tiveram foi exatamente esse, foi o de quebrou-se, quer dizer, quando era mais difícil fazer-se pontes, elas eram muito reforçadas. Havia protocolos de cooperação, havia viagens de ida e volta, e o dinheiro não justificava tudo. E então foi nessa altura que percebi que o mundo pode ser uma geografia onde, mesmo que não tenhamos um terreno em comum, mesmo que o território não seja o mesmo, vou utilizar uma expressão que é muito popular na língua inglesa, que é o common ground, que é o terreno comum, vou traduzi-lo assim, ou seja, mesmo que o nosso terreno não seja comum, há de facto muitas coisas que podem unir desde logo cidades. E estou a dar este exemplo porque nos conduz a tudo o resto, na nossa conversa. Ou seja, percebeu-se nitidamente que havia uma sede bastante grande de criar relações comunitárias entre geografias totalmente distintas, entre culturas totalmente diferentes. E isso foi algo que trabalhei e para o qual estava muito sensibilizado quando vim para Londres e que vou tentando também exercitar neste contacto que tenho com a comunidade portuguesa em Toronto. Ao mesmo tempo, esse foi o mote para a criação de um projeto pessoal. Exatamente, por isso mesmo é que eu parei, já esperando fiz essa vírgula, já esperando que fosse também um dos pontos da nossa conversa. Portanto, esse é um projeto pessoal, foi assim que ele nasceu, e enfim, e neste momento é algo que me ocupa, que me irá ocupar, para já me ocupa grande parte da vida, mas ainda está numa fase, enfim, iniciática. Esperemos que sim. Joaquim, o teu percurso é incrível, é muito rico, tem diversidade. E neste momento, além de diversidade de conteúdo, né, com rádio, jornal, televisão, dados de formação, seres professor, portanto, é mesmo uma grande variedade. Já conseguiste então o que nós gostaríamos de trazer para hoje para cima da mesa, conseguiste também conhecer várias culturas, várias cidades, várias formas de comunicar, até de interpretar os conteúdos. E esse era o grande tema que nós queríamos trazer hoje para cima da mesa, porque nós estamos muito distantes uns dos outros, porque estamos fechados em casa, nos empregos, mas na realidade temos que comunicar muito mais, temos que escrever mais,
temos que ler mais e-mails, tudo isto está acelerado de uma forma gigante. E esta comunicação, principalmente entre culturas, e que tu trabalhas em Londres e falas com pessoas no Canadá e falas com pessoas em Portugal, nós também, se nos acontece, e como acontece com certeza a audiência que nos está a ouvir. Dentro da tua experiência, eu vou colocar ao longo deste evento algumas questões mais de ação, mais específicas. Neste momento queria também dar aqui uma nota a todos, que caso queiram colocar alguma questão podem colocar no chat, se for uma questão muito longa ou complexa podem abrir o micro e fazer a questão diretamente ao Joaquim. Vamos aproveitar que ele está aqui com um tempo de antena para nós. Portanto, ou no chat ou abrem o micro, por favor. Portanto, Joaquim, eu gostava muito de que tu apresentasses o projeto que estás a preparar já há algum tempo, e durante esse projeto vão surgir então questões sobre esta parte da comunicação, os cuidados a ter. Queres partilhar então queres partilhar o nome do projeto e dar uma pequena apresentação do que é? Sim, com muito gosto, e dizer que este projeto está neste momento ainda numa fase. Ele já começou a ser feito em 2016. Todo um plano estratégico foi iniciado em 2016 por diversas razões. Não chegou a sair do papel, mas enfim. Espero pelo menos que a história espero não ser atropelado pelos acontecimentos da história. Acho que ainda não, ainda estamos muito a tempo, e há aqui algo bastante, enfim, pelo menos algo que cheira a novo. Não queria ter a validade de dizer que era inovador, não me cabe, não me cabe ser juiz em causa própria, mas pelo menos há algo de novo que parece-me, pelo menos, que ainda não foi feito nos termos em que está pensado. O projeto chama-se Antena Lusa, e vou apresentá-lo agora mesmo, e é um projeto que pensa a rádio de raiz. O que é que eu quero dizer com isto? Nós conhecemos neste momento, enfim, até encontrar algo novo, a rádio neste momento ainda a pensamos como estando ainda muito agarrada ao FM, portanto, àquilo que nós vamos escutando ao longo da nossa viagem de carro. Um hábito que se começa a perder, que é o de escutar rádio em casa, porque cada um de nós tem o rádio que quer nas aplicações que tem instaladas no telemóvel, e, portanto, a rádio no FM está a passar por uma fase, apesar de ser muito resistente, apesar de estar a sobreviver àquilo que são os embates da internet, mais até do que a televisão, por exemplo, que está a competir. Eu vou entrar em marcas, se não se importam, mas é apenas para ser mais fácil, para contextualizar, para ser mais fácil entendermos. Deixem, por favor, passar as marcas que possa eventualmente nomear, mas para ser mais fácil. Ou seja, a televisão, por exemplo, no caso da televisão generalista, tem passado por uma fase bastante crítica, embora em Portugal não pareça, mas sim, está a passar por uma fase bastante crítica, e é transversal a todo o mundo, porque está a competir com plataformas de streaming, que é o caso, por exemplo, da Netflix, e, portanto, a rádio nisso está a sobreviver muito, de uma forma muito quase heroica. E, portanto, há aqui um instinto de sobrevivência da rádio, e contraria aquilo que em 1979, uma música que, enfim, que nos ficou no ouvido, que era a Video Killed the Radio Star, dos Buggles. Nem o vídeo matou a rádio, e neste momento nem a internet matou a rádio. Portanto, a rádio é um meio muito resiliente e, portanto, sobrevive a este impacto e a estes novos meios. É também por si só um órgão de comunicação social com prestígio, é prestigiado, porque preza a oralidade. Portanto, há toda uma metacomunicação para além daquilo que é o escrito, ou seja, tudo aquilo que nós dizemos na rádio tem também toda esta forma de nós dizermos, a forma de falarmos, a forma como entoamos, toda esta entoação, toda esta música é também para nós, para o nosso ouvido, uma forma de comunicar. E, portanto, a oralidade
tem essa força quando comunicamos da boca para o ouvido. E é por si só um bem cultural, porque muitas vezes nós temos a voz como uma identidade. Há vozes que nos entram pelo ouvido, de gente, por exemplo, que já não está entre nós e que reconhecemos imediatamente. Ou de gente que está entre nós e que reconhecemos com muita facilidade. E, portanto, essas são as forças da rádio e, em grande medida, são as forças da rádio como um meio que vive da oralidade. No entanto, a rádio, no FM, tem um conjunto grande de fraquezas. A estrutura é muito pesada. Nós olhamos para a rádio como sendo como precisando de um estúdio insonorizado que custa muito dinheiro, equipamentos de última geração, com uma estrutura bastante pesada do ponto de vista técnico e também pessoal. O FM é um meio obsoleto, porque a partir do instante em que nos deslocamos de carro ou estamos a sintonizar uma rádio que tem uma rádio nacional, ou então a partir do instante em que perdemos o sinal facilmente, não conseguimos mais recuperá-lo. Portanto, tem limitações geográficas. E a rádio viveu durante muitos anos, durante muitas décadas, e lembro, por exemplo, a TSF, que era pródiga nisso e foi pioneiríssima nesse aspecto, vivia muito do direto. Hoje o direto está nestes nossos aparelhinhos, portanto, nós fazemos diretos à torta e à direito, e às vezes, estando no sítio certo, na hora certa, conseguimos fazer diretos de coisas que depois se tornam virais, até do ponto de vista noticioso. A rádio tem oportunidades, e é a partir deste ponto que eu começo a olhar também para a rádio e para o projeto que tenho construído nos últimos anos. Portanto, a rádio tem a oportunidade de migrar para o digital, não necessariamente da forma como ela é feita, portanto, ela pode continuar a ser feita da mesma forma, mas, claro, com adaptações, mas com muito mais vantagens, migrando para o digital. E há exemplos, por exemplo, na Noruega, em que aquilo que foi feito, por exemplo, na Europa, na televisão digital terrestre, já foi feito também de igual modo para a rádio, ou seja, a Noruega desligou o FM tal e qual como nós conhecemos. E, portanto, o facto da rádio migrar para as plataformas digitais torna mais global. A partir do instante em que colocamos uma rádio em streaming no telemóvel, nós podemos ir, enfim, de Lisboa até Madrid, do Porto até à Corunha, e não perdemos o sinal, exceto quando entramos em algum túnel, ou a própria internet também falha. É um meio que continua a ter proximidade pelas razões que já falei, e o áudio é também por si só um meio muito vendável, mais até do que aquilo que nós imaginamos. E tive a oportunidade de ter essa experiência também na qualidade de gestor de projetos quando estava na Rádio Altitude. Tínhamos alguns projetos muito interessantes, alguns deles ainda estão no ar, em que em que se aproveita aquilo que há de melhor na oralidade e na rádio como meio prestigiado, como está aí em cima no quadro, como um meio institucionalmente muito sério. E, portanto, corporativamente e do ponto de vista comercial, pode ter muitas vantagens. E as ameaças? Também vale a pena pensar nisso. A rádio em FM neste momento continua a ser ainda um meio mais importante, ou seja, praticamente todas as rádios que conhecemos, as nacionais, continuam a utilizar o digital apenas como uma replicação daquilo que passou, por exemplo, nas manhãs. Ou seja, aquilo que vemos no YouTube passado umas horas foi aquilo que deu durante a manhã, no programa da manhã, uma rubrica de humor, uma entrevista, uma reportagem. Portanto, ou seja, o digital é apenas uma réplica, é apenas uma redundância para quem não ouviu. E, portanto, o FM continua a ser ainda o core business. Continua a ser ainda um meio muito secundarizado pelo vídeo, pelo facto de o vídeo ter imagem e a rádio não. E isso também nos levará a um outro aspecto, que é a explosão dos podcasts, mas que alguns deles vão, e lamento dizer isto, mas isso irá acontecer porque, enfim, faz parte dos projetos que começam sem uma estrutura e sem uma organização. Mas a explosão dos podcasts vai acabar tão depressa como começou, porque muitas vezes temos que saber, é preciso saber dizer, é preciso saber comunicar para um ouvinte. E, portanto, não é apenas dizer umas coisas e ter um jeitinho para dizer umas coisas. É preciso haver uma estruturação da linguagem para que quem ouve faça uma imagem mental, tenha um mapa mental daquilo que está a escutar. E, portanto, essa é a tal, deixem passar a expressão, essa tal magia da rádio.
Rádio essa que ainda hoje no FM vive no prime time, ou seja, para quem está no trânsito de manhã cedo e para quem está a regressar a casa ao final da tarde. Madrugadas, noites, enfim, excluindo ainda um programa antigo que ainda vai tendo um público muito fiel, mas, enfim, de resto, a rádio praticamente é inexistente, ou é praticamente residual. Pronto, e os dois grandes pontos da rádio no FM centram-se de manhã cedo, quando está tudo a ir para o trabalho, ou então ao final da tarde. E até isso, na sequência desta pandemia, até isso poderá vir a estar em risco. E, portanto, isto leva a que os próprios anunciantes, ou seja, o ganha-pão de quem trabalha na rádio, experimentem outros meios e outras táticas de marketing e diversifiquem também os seus investimentos e deixem a rádio um bocadinho para trás. Serve isto Sim, sim. Deixa-me só interromper-te para colocar uma questão. Sim. Ainda sobre o ecrã anterior, ou sobre o globalmente... está novamente. Tentar aqui para ver um pouco de água. Uma das questões que eu tinha para ti, e tendo em conta que, se calhar, tendo em conta a experiência que tu tens, ou a visão que tu tens, ou os contactos que tens com outros países, a situação atual que nós vivemos em todo o mundo está-nos a abrir, está a ser desafiante, como é lógico, mas está-nos a abrir aqui oportunidades para reinventarmos os nossos projetos, as nossas atividades, os nossos negócios, as nossas formas de estar. Tu tens, dentro da área da comunicação, também, senão podemos ficar aqui a falar o resto da tarde, dentro da área da comunicação, tu sentes que os próximos tempos, e quando falo dos próximos tempos, pelo menos os próximos 2, 3 anos, a nível de tendências de inovação, tendências de crescimento de alguma área na área da comunicação, tu já pensaste nisso? Já vês alguma coisa em Londres que já seja uma tendência que esteja a ser levado para outros países? Portanto, inovação / tendências que vivemos de momento, que tu achas que vão ser uma oportunidade na área da comunicação e inovação? A comunicação nós estamos a comunicação neste momento, tal e qual como a conhecemos, está a mudar muito radicalmente, porque neste momento a tendência é a de um decréscimo, ou pelo menos um encolher daquilo que são os grandes grupos de comunicação. Portanto, neste momento estamos a assistir um pouco por todo o mundo, porque posso falar aqui no caso de Londres, cujo mercado eu acompanho, mas também o mercado canadiano. Os grandes meios de comunicação, inclusivamente os públicos, nomeadamente no caso londrino, o BBC e a CBC no Canadá, estão com planos de redução pessoal brutais. O mesmo acontece com outros meios de comunicação privados que têm menos obrigação, por assim dizer, menos obrigação moral, de manter postos de trabalho. Portanto, a partir do instante em que temos meios de comunicação públicos a fazer planos agressivos de redução de pessoal, portanto, de recursos humanos, isto é sintomático de que há muita coisa na comunicação que está radicalmente a alterar-se. E, portanto, aquilo que se antevê é que nos próximos anos, aquilo que eram os grandes meios de comunicação social, portanto, aqueles grupos de referência, venham a tornar-se mais pequenos, venham a tornar-se mais, não digo que percam a relevância, mas tendencialmente vão ter de se diversificar, vão ter de encolher em termos de custos, vão ter de encolher talvez em termos de investimentos, ou então multiplicar os investimentos e concorrer com algumas plataformas e com alguns novos meios que já estão no mercado, nomeadamente com as plataformas de streaming. Mas o problema é esse, é que neste momento, por exemplo, a Netflix tem uma simpatia por parte do público e uma adesão por parte do público gigantesca, tem muitas marcas associadas, está a dar emprego a muita gente, mas resta saber o que é que vem a seguir. E, portanto, neste momento já se começa também a tentar estudar outro género de meios que potenciem aquilo que são as nossas novas formas de consumir comunicação. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer também um outro segmento, que é o de cada um criar o seu meio de comunicação. Portanto, temos os TikToks,
temos os Instagrams, temos os YouTubes, ou seja, nós deixamos de ser, como causa e consequência, deixamos de ser apenas receptores passivos daquilo que eram os grandes meios de comunicação do tempo do antigamente, deixem-me falar assim, que é o meu tempo também, não é? Portanto, em que tínhamos a televisão, a rádio, o jornal, e era apenas isso que acontecia. Agora, cada um de nós pode ter o seu próprio canal de televisão, pode ter o seu próprio streaming, pode ter o seu próprio podcast, e pode criar aquilo que bem entender, ou seja, portanto, deixou de ser um para muitos para ser muitos para muitos. E, portanto, tudo isto está, neste momento, num processo de grande ebulição e é difícil, até neste instante, perceber quais é que vão ser as tendências do mercado. O que é certo é que, por exemplo, os grandes meios, tal e qual que nós os conhecíamos, nomeadamente os meios de serviço público, vão tendencialmente reduzir-se. E há também isso também leva a outras mudanças. Por exemplo, houve um canal de televisão em Espanha que diz que ter telejornais não é rentável do ponto de vista comercial, portanto vai deixar, provavelmente nos próximos anos, vai deixar de ter um telejornal na grelha. O que é também a quebra daquilo que também é a quebra daquilo da hegemonia, não apenas da informação televisiva, como também da forma como nós olhamos para a televisão, como sempre a vimos. O telejornal em Portugal tem 60 anos. Fez no ano passado. E, portanto, a partir do instante em que imaginamos um canal de televisão sem às 8 da noite ter o telejornal, causa-nos aqui um bocadinho, no mínimo, leva-nos a questionar sobre a televisão como nós a temos neste momento, porque até agora não era assim, não é? Portanto, ou seja, ligamos às 8 da noite a televisão e temos as notícias. No dia em que a deixarmos de as ter, vai pelo menos causar-nos um bocadinho de comichão. E, portanto, esta é a tendência, é tentar o mercado a tentar flutuar à procura de soluções e daquilo que pode ser também, enfim, algo que possa ser do lugar do público. Muito bem. Do meio desse teu discurso, não sei se conseguiste sentir isso, mas tu deste-nos aqui realmente o caminho da inovação. Andamos todos à procura, mas na realidade já foste dizendo aí alguns pontos. Há obviamente cortes, há obviamente aqui uma confusão terrível em todas as áreas, mas na prática a criação de conteúdo de um para um ou conteúdo para nichos é realmente uma tendência mesmo muito grande. É o que nós procuramos no marketing, é o que se procura tipicamente nas atividades de comunicação. Pois bem, então, se quiseres avançar com a tua apresentação, eu vou continuando com as minhas questões. Uhum. Se alguém quiser colocar alguma questão, por favor, coloca no chat. Uhum. Apenas para finalizar esse teu raciocínio, se me permites, Claro. Antigamente, eu não quero muito entrar por aqui, como é óbvio, até porque tenho tido uma enorme, enfim, tenho a cabeça muito poluída com esse assunto, porque está a ser objeto da dissertação de mestrado, e por isso eu tenho a cabeça muito poluída sobre este assunto, mas eu prometo que não vos roubo muito tempo a falar disto. Há um conceito que é o da esfera pública, ou seja, antigamente nós falávamos da opinião pública, aliás, termo esse que até deu origem a um programa de televisão sobre debate sobre grandes questões da atualidade. E, portanto, nós tínhamos a esfera pública em que as próprias comunidades tinham meios e tinham formas de se expressar contra ou a favor uma política pública, contra ou a favor uma determinada decisão, e isto à escala de uma rua ou à escala de um país, não é? Portanto, tínhamos a chamada esfera pública. Hoje já se fala nos esferículos, ou seja, em que cada um vive no seu próprio pequeno meio, e isso até nos poderia levar longe, tendo em conta a forma como por exemplo, funcionam os algoritmos das redes sociais, mas hoje cada um vive no seu próprio esferículo, ou seja, a esfera pública agora é individual, portanto deixou de ser pública para ser individual ou para ser de uma pequena comunidade que se agrega à volta de pequenos interesses. Mas, no entanto, e lá está, aqui, se trabalharmos para nichos, nós temos de ter uma coisa muito, muito presente no nosso, em todas as estratégias de comunicação, nós temos de ter algo muito presente. A nossa forma de falar não mudou. Portanto, continuamos a falar a língua portuguesa, no nosso caso, ou outras línguas. A nossa forma de interagir não mudou, apenas aumentaram os canais. Continuamos a usar a fala, a oralidade, a escrita, ou seja, os 5 sentidos continuam a ser os mesmos. A forma como nós
os trabalhamos para estar em contacto com os nossos públicos, com estes novos meios de comunicação, essa é que é a grande diferença. E esse é que é o grande segredo, e criar a tal empatia de que iremos falar certamente, porque estamos a falar de mercados internacionais, criar essa empatia, criar esse terreno comum, essa é que é a grande diferença. Ou seja, não é apenas saber utilizar os meios do ponto de vista tecnológico, é também saber e ter grandes investimentos do ponto de vista da tecnologia, é também saber o que fazer com ela. E esse parece muitas vezes parece uma grande fraqueza de muitas organizações que têm grandes plataformas de comunicação, têm televisões corporativas, etc. E no fim, vamos ver e lá está. Não é preciso apenas ter o jeitinho, é preciso, não é só ter, é preciso saber o que fazer com os recursos que temos. Espero não ter sido muito maçador. Foi estruturalmente muito interessante para mim ouvir essa tua explicação. Muito bem. Muito bem. Não perco muito tempo neste diapositivo, porque vem na sequência daquilo que estávamos a falar há pouco. Sérgio, só apenas um parênteses. Eu entusiasmo-me bastante a falar sobre estes assuntos, o que é bom sinal, mas caso esteja... Eu tenho aqui um pequeno cronómetro ao meu lado, mas posso entusiasmar demais, caso seja necessário, por favor, se for necessário intervir, por favor, não vamos... Mais 30 minutos, mais ou menos, da tua Muito bem. Sim. Depois deixamos aqui aberto para algumas questões no final. Exatamente, sim, mas não vou demorar tanto tempo. Portanto, voltando à questão da rádio e do FM, porque na verdade é aquilo em que me sinto mais à vontade para falar e sobretudo na comunicação oral, na generalidade. Portanto, o ecossistema de negócio no FM está esgotado. Portanto, continuamos a ter infraestruturas físicas muito pesadas, a rádio em FM continua muito presa literalmente, presa à antena, àquelas torres que fazem parte dos cenários das cidades, das linhas de vista das cidades, às torres emissoras, aos estúdios, com softwares muito rígidos, muito centralizada, com um alcance muito circunscrito e com uma monetização também bastante difícil de avaliar, porque muitas vezes nós só sabemos que as rádios mais ouvidas são as mais ouvidas porque são medidas por barem, pelo barem rádio, portanto da Mark Testa, é assim que se chama o estudo de audiências em rádio, que é feito através de entrevistas por telefone. Portanto, não há nenhum meio técnico para conseguir perceber se aquela rádio foi ou não a mais ouvida, portanto é apenas por sondagem, muito dependente do capital humano, e o formato é aquilo que nós sabemos, não é? A rádio em FM com música, notícias e o trânsito de meia em meia hora, de quarto em quarto de hora, no início e no final de cada dia. Neste caso, no caso Antena Lusa, portanto, há esta transição. Portanto, a rádio deixa de estar presa, deixa de estar fixa e, portanto, passa a ser um meio mais incorpóreo. Ou seja, a rádio está onde tivermos um gravador e o gravador está aqui mesmo. Portanto, temos meios facílimos de gravar uma voz, gravar um som, gravar um ruído, o que significa que a rádio pode estar onde nós estivermos. Está em circulação. O facto de utilizarmos o MP3, que é um formato extremamente leve do ponto de vista do armazenamento, é eficiente, é seguro, coloca-se na cloud, há software de automação, por assim dizer, portanto, de gestão da emissão, portanto, em que é possível programar o que se coloca em cada hora, em cada horário, semanalmente, diariamente. Isso existe também na internet, na cloud, pode ser gerido através de um computador e, do ponto de vista da métrica, é ótimo porque a rádio online diz-nos quem está a ouvir, onde, quanto tempo, o que está a ouvir e se tem interesse ou não, tendo em conta a criação de hábitos de escuta, ou seja, portanto, se há um conjunto de ouvintes que se pendura, deixem-me passar a expressão, à rádio naquela hora, significa que há ali portanto, é muito mais fácil de medir esse interesse e as audiências. E a rádio online, pelo facto de ser global, pode também ser muito colaborativa, portanto, pode ser uma economia muito cooperante, em que é mais importante
não apenas o software que utilizamos, não apenas o hardware, ou seja, não é preciso termos grandes microfones, não é preciso termos mesas de mistura de grande qualidade, o mais importante aqui é investir nas pessoas e pessoas que saibam fazer rádio, estejam lá onde estiverem, e portanto o mais importante é investir no peopleware, porque é isso que nos vai diferenciar. E a inovação estará sobretudo nos conteúdos, bem na sequência daquilo que disse há pouco. Não é preciso termos recursos muito grandes, o importante é saber muito bem o que fazer com eles. E, portanto, no caso da Antena Lusa, utiliza como unidade de negócio. Este é um gráfico muito simples, apenas para não vos maçar. O gráfico é muito simples. Portanto, as unidades de negócio estão muito bem estruturadas. A rádio, ou seja, a emissão em rádio, apenas em streaming, portanto, não existe emissão em FM. A rádio essa que terá canais temáticos, portanto, ligados a outros géneros que estejam mais na moda. E haverá também a capacidade de monetizar a partir do podcast. Ou seja, a rádio, tal como ouvimos, terá patrocínios, terá horas exclusivas, terá publicidade normalmente. O podcast será pago para quem o quiser ouvir. O site será também, e aqui também não há grande inovação. O site pode também ser um meio muito útil de venda, de marketing, e tudo isso está no fundo, sintetizado na terceira coluna, portanto, com uma série de produtos, digamos assim, com os quais, a partir dos quais podemos vender e podemos fazer render, digamos assim, todos os meios à nossa disposição. Não sei se há alguma pergunta que queiram fazer. Peço desculpa, mudei sem querer. Nomeadamente, em alguns destes conceitos. Estou a ver aqui, por exemplo, o corporate broadcasting é um conceito muito simples de explicar. Portanto, é quando, por exemplo, empresas querem ter um podcast próprio e a própria Antena Lusa não apenas a produzi-lo, como também a reproduzi-lo em antena, como o espaço pago, e isso depois é utilizado pelo cliente da maneira como ele quiser. Portanto, é um conceito tão simples como isso. E esse podcast, portanto, além de ser produzido para vocês, depois aparece também na rádio? Ou é ouvido na rádio? Sim. Ou seja, portanto, é um programa de 10 minutos, 15 minutos, sobre 10 minutos, 5 minutos, minuto e meio, o que seja, sobre alguma coisa que esteja a acontecer naquela organização, e que depois poderá vir a ser replicado pela própria organização, se quiser ter um podcast. Ou seja, existe um conteúdo de minuto e meio, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, existe esse conteúdo, passa na rádio e é entregue ao cliente. O cliente faz aquilo que quiser. Pode, por exemplo, colocá-lo como uma parte do seu mix de comunicação. Por que não? Do seu marketing, sim. Ou produzir áudios, ou produzir o gráfico é relativamente fácil, ou produzir conteúdos de texto é mais desafiante, ou produzir áudios e vídeo é o mais complexo. Portanto, uma empresa só por si fazer esse trabalho que tu dizes que é fácil, é MP3, é um aparelho, portanto, não é assim que acontece na prática. Para ti é fácil, para o resto da comunidade não há tempo. Portanto, este produto parece bastante interessante para ajudar as equipas de marketing a diversificar o seu leque de oferta de conteúdos. Muito bem. Parabéns pela organização. Aqui está de facto muito sintetizado. Está muito sintetizado. Mas sim, no fundo é isso. Portanto, apenas muito rapidamente, se me permites, portanto, a Antena Lusa tem como filosofia, ou seja, a Antena Lusa foi um projeto criado de rádio apenas arquitetada, portanto, ou seja, é um canal de rádio, uma marca de rádio arquitetada exclusivamente no online, em que identifica o público-alvo como tendo como chão comum, como common ground, as comunidades portuguesas em países de língua oficial inglesa. E isto porquê? Porque precisamos de focar-nos num público específico. E há uma outra grande vantagem, é que as comunidades de língua inglesa, embora não se conheçam umas às outras, têm o inglês como língua comum, essa é a primeira. Há também características culturais e comunitárias herdadas dos ingleses que são também comuns. Do ponto de vista de quem produz informação, por exemplo, ou conteúdos, é simples porque só tem que trabalhar com uma língua,
imagine-se o que é trabalhar, por exemplo, com inglês, com o francês, com o espanhol, com o italiano, com outras línguas, ou seja, estamos muito focados apenas na língua inglesa, e há uma outra grande vantagem, é que o projeto é 24 horas. Enquanto, por exemplo, no Canadá ainda estão a dormir, no Reino Unido estão as pessoas a acordar. Enquanto que as pessoas estão a dormir no Reino Unido, ou aqui, ou em Portugal, na Austrália estão no pico do dia, ou na África do Sul estão no pico do dia. E, portanto, é esta grande vantagem, ou seja, o projeto tem esta grande vantagem de ser muito dinâmico 24 horas e de poder pontuar os seus públicos-alvos em função de ter uma coisa tão simples como o fuso horário. Boa. Muito bem, está bastante estruturado. Essa dimensão desse público, se puderes voltar atrás, a dimensão desse público-alvo, tu podes partilhar connosco esses números, se é que os tens assim? Não, neste momento não os tenho, mas é algo que estou, é um levantamento neste momento estou a fazer, porque há números, mas que não são, alguns deles não estão atualizados. Não estão atualizados é porque as comunidades, neste momento, algumas delas estão a sofrer bastante, ou seja, há uma redução bastante grande de algumas comunidades, e há também um outro público que está a crescer, mas que ainda não está absorvido nessas estatísticas. Ou seja, aqui neste caso em particular, o público não é toda a comunidade portuguesa, por exemplo, radicada na África do Sul, na Austrália, aqui no Reino Unido, ou em Londres em particular, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos. Aqui estamos a falar de um público-alvo mais segmentado, ou seja, um público-alvo que está muito aculturado, mas que não quer perder, digamos assim, a ligação efetiva à língua portuguesa. E estou a dizer isto por uma questão simples, é porque se escutarmos, por exemplo, rádios como as rádios comunitárias, como a Rádio Shin, que existe há 50 anos, a rádio mantém um formato que não é comparável ao que a Antena Lusa pretende ser. Portanto, ou seja, há lugar para todos os mercados e, portanto, não estou aqui a descurar nem mercados nem públicos. Atenção, isto fica bem claro. Mas enquanto que, por exemplo, há a CHIM, enfim, para a qual eu trabalho, e por isso mesmo estou a utilizá-la como referência, continua a ter, por exemplo, grande preferência por música um pouco mais popular, pontuando ainda com música moderna, ou com música mais urbana, digamos assim, mas há ainda um grande traço e há muita grande parte da música ainda acolhe muita simpatia das músicas, por assim dizer, mais populares, mais ligeiras, por assim dizer. Coisa que a Antena Lusa não quer ser, ou seja, quer ser um tanto mais cosmopolita, quer ser um tanto mais urbana. Não significa que, e volto a dizer, não significa que um projeto seja menos válido que os outros, ou que este projeto seja mais válido, ou seja, não vejamos isto do ponto de vista eu não quero utilizar aqui termos de comparação que façam crer que este é melhor que os outros. Não, simplesmente trabalha para outro tipo de público, dando o exemplo aqui da comunidade inglesa. Estamos a falar, por exemplo, de médicos, investigadores, enfermeiros, gente formada que veio para o Reino Unido, que se quer saber notícias de Portugal, liga a televisão, porque, enfim, os canais portugueses já estão disponíveis em todo lado, mas que necessita de ter uma outra ligação a outras comunidades, a outros países, onde haja exatamente esse chão comum. Por isso é que o público-alvo está definido, não são a globalidade das comunidades portuguesas, é sim um determinado target dessas mesmas comunidades. Ele existe e necessita de ser trabalhado, até para consumo interno em Portugal, porque nós não temos um meio de comunicação de referência, nomeadamente à escala informativa, não temos um meio de comunicação de referência que dê o valor às comunidades de diáspora. E neste momento lamento, mas já não são só apenas os imigrantes que com todo o respeito por esta comunidade, muito esforçada e muito trabalhadora, mas já não são os imigrantes que só tinham a quarta classe e vão para os países estrangeiros trabalhar na limpeza e na construção civil, volto a dizer, com todo o respeito que merecem, não está isso em causa. Mas essa comunidade, ou seja, esse público-alvo
esse público já não é o mesmo que era há 20, 30, 40 anos. E embora ainda haja essa visão um tanto enfim, antagónica da realidade, e por isso mesmo, não havendo um meio de comunicação em Portugal que olhe para essa comunidade que é renovada, que é culturalmente muito bem estabelecida, mas que tem muita necessidade de manter as raízes, desde logo com a língua portuguesa, nós não temos um meio de comunicação social em Portugal que trabalhe isso convenientemente. E a Antena Lusa tem esse objetivo. Muito bom, ainda bem. Então, dentro daquele público-alvo, ainda mais direcionado, ainda melhor, ainda melhor. Deixa-me colocar-te aqui outra questão. É que ao longo da tua explanação das ideias, tu falaste aqui nos novos meios de comunicação, não é? Isto que estamos a usar hoje, não estão a ser usados da melhor forma. Ou na tua visão terão que ser trabalhados de uma forma mais eficaz pelas empresas e pelas pessoas. Portanto, usar os meios, usar uma forma visual, ou neste caso uma forma, por estes meios, criar mais empatia, é um desafio para os próximos tempos. A questão concretamente tem a ver com cuidados a ter, que tu achas que são importantes e que podes partilhar connosco, coisas mais diretas e pragmáticas, podes partilhar connosco, nesta tal partilha ou comunicação com outras comunidades. Tu que falas, tanto com portugueses, como falas com pessoas em Londres, no Canadá, percebi também a África do Sul. Portanto, na prática, quando falas com todas estas pessoas que estão já muito habituadas ao local onde vivem, que cuidados é que tu tens? Pequenas coisas, pequenas dicas que nos podes dar. No meu caso em particular, os cuidados são mais do ponto de vista do jornalismo, mas aquilo que muitas vezes nós necessitamos é de 4 eixos fundamentais que às vezes e digo nós porque eu próprio preciso também de me educar, ou seja, enquanto produtor de conteúdos, preciso também de me educar nesse sentido. Mas quando nós produzimos conteúdos, e portanto aqui não me refiro apenas ao jornalismo, nós quando produzimos conteúdos precisamos ter 2 grandes eixos na nossa mente. E ainda por cima rimam: projeto e afeto. Não basta apenas a competência linguística, não basta apenas saber línguas estrangeiras, não basta apenas termos um enorme talento para o design gráfico. Precisamos ter projeto e precisamos ter afeto. O que é que eu quero dizer com isto? No caso do projeto, nós somos, deixem passar a expressão uma vez mais, animais de hábitos. Portanto, a partir do instante em que nós temos um projeto de comunicação, nós temos que alimentá-lo. E temos que criar hábitos. E temos que nos obrigar, muitas vezes, e isso às vezes é difícil, porque exige uma enorme criatividade, exige um enorme esforço intelectual, mas precisamos muitas vezes de organização e de planeamento. Ou seja, olhamos para os meios de comunicação social, tal e qual como os antigos, os offline, em que têm, por exemplo, algo tão simples como uma grelha de programação. São raros os projetos de comunicação corporativa que estejam organizados a este ponto, ou seja, em que se sabe perfeitamente, não é preciso aparecer a grelha no jornal, como ainda hoje acontece. Não é? Portanto, não é preciso que cada empresa coloque no seu website, onde quer que seja, não é preciso explicar a que horas é que vai aparecer determinado conteúdo e em que meio. Não precisamos de tanto. Agora, há uma necessidade de nós criarmos conteúdos tendo em conta aquilo que é, e aqui volto a falar do afeto, a proximidade. Ou seja, nós temos de saber perfeitamente que público é que queremos, que público é que temos, desde logo, e que públicos é que nós queremos alcançar. E, portanto, dou o exemplo de um meio de comunicação social de desporto. Enfim, uma página que tenha o desporto como o seu core business, seja lá o que for, nem que seja para venda de equipamentos. Terá de se organizar
necessariamente, ou melhor, no meu entender, portanto, se eu for profissional dessa área, aquilo que eu terei de fazer é organizar uma planificação semanal, horária, muito rígida, não tem de ser necessariamente às 10 em ponto, mas ter a perfeita noção de que àquela hora aquele conteúdo está pronto e está bem feito, de que, por exemplo, gente que seja de nicho, por exemplo, alguém que esteja ligado, eu vou dar um exemplo de estapafúrdio, ou em patins. Às terças-feiras, por exemplo, às 10 da manhã, vou dar aqui um exemplo apenas meramente ilustrativo. Às 10 da manhã de uma terça-feira, eu tenho de saber perfeitamente que há um determinado conteúdo dedicado ao hóquei e patins, porque há um público que eu quero alcançar, porque poderá vir a ter a minha simpatia, e esse conteúdo está lá àquela hora e vai ter de ser devidamente bem trabalhado. Ou seja, saber para quem estamos a falar onde devemos partilhar esse conteúdo. Na maior parte das vezes, aquilo que eu noto é afeto, gente que tem muita criatividade, gente que tem formas muito curiosas de se comunicar com os seus públicos, mas falta-lhes organização, falta-lhes planeamento. Às vezes nós temos proximidade, mas como não sabemos comunicar com o nosso público, falha essa ponte. Outras vezes, o planeamento a organização e o planeamento não existem porque aparecem conteúdos muitas vezes feitos às vezes de uma forma reativa, ou porque às vezes até em circunstâncias tão simples como aproveitar um bitite ou um soundbite de um político para fazer uma piada, por exemplo, e há meios que trabalham isso muito bem, mas fazem-no com muito cuidado e com bastante inteligência, e nós temos certamente que nos vêm à mente exemplos enquanto consumidores. Há produtos que fazem isso muito bem. Outras vezes as marcas trabalham tão mal que acabam por ter de voltar atrás e de se sujeitar a todo um marketing de crise, porque aquilo que escreveram na rede social não era bem aquilo que queriam dizer. E lá está, às vezes falta exatamente essa inteligência emocional, essa componente do afeto. Portanto, respondendo a essa questão, não basta apenas ter um jeitinho para a comunicação ou saber se comunicar ou saber se vender. É preciso ter exatamente estes 4 eixos: organização, planeamento, criatividade e proximidade. Ou, em 2 palavras, projeto e afeto. Boa, estruturado, pragmático, e deste aqui vários exemplos. Muito palavroso, sobretudo. Palavroso, muito bom, muito bonita a palavra. Palavroso é bonito. Não. É muito bom sinal, entusiasmo e depois dá nisto. Sérgio, por favor, se eu falar demais, reitero a mensagem. Eu tenho mais uma última questão, mas vou-te deixar continuar com a tua apresentação. Tens mais algum slide para apresentar? Sim, no caso particular da Antena Lusa e dando conta e dando corpo àquilo que estava a dizer, importante é termos conteúdos, ou seja, a Antena Lusa tem uma matriz informativa muito vincada. Por defeito profissional meu, do fundador, portanto, tem uma matriz informativa muito vincada, com notícias, debate, opinião, que interessa, que é muito... ou seja, em que a grelha pode ter o efeito de espelho exatamente na sequência daquilo que eu dizia há pouco, ou seja, em que de manhã estamos a trabalhar para o público que de manhã, na hora portuguesa, estamos a trabalhar para este público, na hora australiana, canadiana ou da África Austral, estamos a trabalhar para aquele público e, portanto, os conteúdos podem ser os mesmos, mas feitos para públicos diferentes. Há uma grelha já construída, mas neste momento, claro, está... enfim, esta é apenas uma súmula do projeto. O projeto está construído, pode começar amanhã. Pode começar amanhã a ir para o ar. E, portanto, os conteúdos são... É de facto aquilo que é o enriquecedor. E o tal peopleware de que falei num diapositivo mais atrás é aquilo que faz toda a diferença. Informação nacional,
informação nacional, portanto, cada um dos países, e também informação portuguesa, não significa que Portugal esteja totalmente à parte, mas não é o core. Economia, assuntos europeus e internacionais, ciência, história e cultura portuguesa, porque nós, mesmo no caso particular da ciência, a investigação portuguesa, e tenho tido contacto com alguns investigadores aqui em Londres, a investigação portuguesa está a dar cartas e penso que nós ou não estamos a comunicar muito bem, ou não sabemos muito bem o que é que a ciência portuguesa está a fazer à escala internacional. E aqui está um exemplo, a ciência, aqui está um exemplo de que os conteúdos são absolutamente necessários para que trabalhar este conteúdo é urgente neste momento. Outras temáticas que interessam e muito a este público, direitos e deveres das comunidades de diáspora. Aqui em particular estava a pensar no Brexit e de todo o emaranhado legal que ainda está para vir, portanto que isto ainda nem sequer começou. Oportunidades de trabalho, porque existem existem nestas comunidades há oportunidades de trabalho e a agenda precisa de trabalho, ou seja, há aqui uma espécie de serviço público em que a rádio é também um meio de grande qualidade do ponto de vista de serviço público, e eventos culturais de língua portuguesa, porque ainda em fevereiro deste ano, antes da pandemia, tivemos António Zambujo aqui, tivemos Salvador Sobral aqui, em Londres, só para dar um exemplo. Tivemos fadistas, por exemplo, no início do ano também em Toronto. Há muita gente que se desloca para muitos locais para atuar e nem sequer, ou seja, os artistas tentam internacionalizar-se e nós muitas vezes nem nos damos conta disso. Portanto, eventos culturais são absolutamente importantes. Portanto, tudo isto é um resumo daquilo que está presente na grelha ou na tabela horária da Antena Lusa, com audiobooks também, que é algo que não existe em Portugal, mas que pode também ser um bom produto de rádio. 15 minutos, uma história contada em 15 minutos, funciona, talvez não funcione muito bem no ar, ou seja, enquanto estamos a escutar, mas poderá funcionar muito bem enquanto podcast. Ou seja, é uma espécie de recuperação das radionovelas, mas num modelo bastante mais fresco. Ou seja, os audiobooks são isso mesmo e há alguns muito bem feitos. E neste momento em Portugal não é uma tendência, ainda, mas estão difusamente espalhados por outros países europeus, nomeadamente aqui, que são muito, muito, muito populares para quem viaja de metro, enfim, ou para quem usa transportes públicos. Os audiobooks são mesmo um produto muito, muito em voga. Deixa-me só aqui terminar. Pronto, o comportamento do consumidor é tão simples quanto isto, portanto, ou seja, a rádio, o streaming, a rádio só funciona através do streaming, ou seja, a antena, a torre, é o streaming, portanto, está na ponta do cabo da internet, é assim que se distribui o sinal da rádio, e o website é bastante simples, ou seja, é só one-click play, chega-se ao site, clica-se no play e está a tocar. Uma aplicação para telemóveis, as redes sociais, como é óbvio, com uma presença também, utilizando aquilo que são os tais produtos, os produtos diferenciados, tudo isto aplicado aqui a estes meios. A União Europeia tem tentado rentabilizar os canais satélite, nomeadamente da rádio. Certamente nós somos eu pelo menos sou do tempo, com 38 anos, sou do tempo em que quem tinha uma parabólica em casa, isto no final dos anos 80, tinha o mundo na televisão. Eu não sei se do nosso público que nos está a escutar se tem também esta referência, mas no caso, quando na altura houve essa possibilidade de se instalar uma parabólica em casa e ter aqueles canais em que se falavam as línguas mais estranhas para o nosso ouvido, era ter o mundo em casa. Entretanto, com o advento da internet, esses grandes investimentos praticamente tornaram-se irrelevantes, mas a União Europeia tem programas de financiamento para rádios e meios de comunicação que queiram colocar os sinais via satélite. É uma oportunidade que eu tenho estado a estudar e quero aproveitar. E também, last but not least, o streaming em automóveis também já não é nenhuma inovação, era em 2016, mas há automóveis que já têm ligação à internet e a possibilidade de pré-programar
estações de rádio apenas com streaming, e, portanto, isso também é um mercado que eu quero estudar. E para terminar, a Lei de Propriedade Intelectual, portanto, a Antena Lusa já está registada como meio de comunicação na entidade reguladora, na Sociedade Portuguesa de Autores, porque assim a lei manda. É também uma marca registada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e, naturalmente, eu como jornalista tenho que estar também, tenho que ser encartado como repórter e, portanto, a lei aqui aplica-se e já está em vigor. Obrigadíssimo. Obrigado eu, Joaquim, e obrigado por esta lição e estes pontinhos, estas pitadas de inovação que partilhaste connosco. Deixa-me colocar-te uma última questão, uma questão um bocado ampla, mas para ver se nos consegues ajudar também. Quando tu, neste momento, já trabalhas com muitos mercados, mas para nós que não trabalhamos, as pessoas que nos estão a ouvir, os empresários ou o nosso público-alvo, alguns estão neste momento a pensar, ok, isto por cá não está a dar para o que nós queremos, temos que começar a pensar em mercados externos. Uma das formas é ir por esta solução que estás aqui a falar, que é ir por nichos de portugueses no estrangeiro, por nichos até de atividades sociais no estrangeiro. Quando se aqui ainda te lembras disso, quando nós queremos entrar num novo mercado, quando nós queremos entrar num novo país, que pequenas preocupações é que nós devemos ter, ou pequenos pontos em atenção que devemos ter, e se existe algum meio, alguma forma de o fazer mais rapidamente neste momento que nós vivemos. Ficou claro para ti a questão? Portanto, quando entramos no mercado, portanto, imagina que tu nunca tinhas ido para a Austrália, não sei se já foste ou não, mas imagina que para a Austrália, olha, pronto, aqui está um bom exemplo. A Austrália é um mercado que tu descobres até pela tua pesquisa que estás a fazer ou que vais fazer. A Austrália afinal tem 500 mil de portugueses, sabe-se lá como eles foram para lá. Não estou a falar por acaso, a Austrália é um mercado que realmente teve apoios para as pessoas se instalarem lá e sei que houve portugueses, médicos e enfermeiros para lá. Mas agora acabou, não é? Agora entrar na Austrália é mais difícil do que a caça ao tesouro. Mas imaginei que a Austrália até era um mercado que tu querias ir e até descobrias que realmente o teu público-alvo havia dimensão para o teu produto ou serviço. Que preocupações é que tu terias que ter ou que dicas é que nos deixas para quem quer entrar no mercado assim? Do ponto de vista, aqui posso falar novamente do ponto de vista informativo, ou seja, da minha experiência como jornalista. Portanto, não posso abordar no campo do marketing, mas no campo da informação, do jornalismo e que depois derivará em tudo o resto, não é? Portanto, que é a partir dessa atividade que se desenvolve toda a metodologia do negócio. Aquilo que neste momento estou a fazer é algo tão prosaico como encontrar comunidades portuguesas, como encontrar cidadãos portugueses ou comunidades portuguesas, por exemplo, da cidade da Guarda. Eu tenho vizinhos meus que estão lá e a quem estou a pedir contactos de empresas, de companhias, de organizações, de instituições, com os quais as comunidades que têm ligação ou que trabalham em grande proximidade com a diáspora portuguesa na Austrália. E, portanto, esta comunicação, no meu caso, estou a falar apenas no meu caso, e que isso fique bem claro, portanto, a minha abordagem é muito de proximidade, é muito de saber quem é que está lá e saber quem é que essa pessoa conhece, que conhece a outra pessoa, que conhece a outra pessoa. Vou dar outro exemplo que pode merecer até algum menosprezo, mas não é tanto assim. Como é que eu estou a comunicar, por exemplo, com a comunidade da África do Sul, país onde eu nunca fui? O padre português que está aqui na Missão Católica Portuguesa em Londres, ele esteve 30 anos na África do Sul. Ele conhece a comunidade portuguesa muito melhor do que as próprias palmas das mãos. Quer um melhor cartão de contacto do que esse? E estou a dar apenas um exemplo. Ou seja, o importante aqui é a proximidade.
é a proximidade e a empatia e a forma como nós abordamos esses nossos interlocutores. Pessoas que temos amigas, outro contacto que tenho, gente daqui de Londres com que tenho a felicidade de ter como amigos e que têm primos na Austrália. É outro contacto que eu estou a ter e, portanto, a partir do instante em que nós vamos criando pequenos pontos, eles depois vão derivando e as pessoas vão também se conhecendo umas às outras e, portanto, cria-se aqui uma espécie de uma rede. Há também outro género de comunicação mais institucional, se quisermos, e que são as organizações não governamentais que estejam ligadas, por exemplo, ao apoio a imigrantes, escolas de línguas, por exemplo, organizações que estejam ligadas, por exemplo, à pobreza, enfim, há toda uma panóplia de meios e de instituições. Chegar diretamente às empresas é um meio mais arriscado, porque muitas vezes as empresas, porque muitas vezes nós não temos com as empresas nessa ligação direta o tal chão comum, a tal empatia, o tal lugar comum, sem o hífen, e a partir do instante em que uma empresa se liga à outra, a primeira ideia que a gente tem é já nos estão a querer vender alguma coisa. E, portanto, o chão comum passa a ser, não só não existe, como provavelmente até às vezes há essa fricção de que há uma empresa de um lado do mundo que está a competir com aquela do outro lado. E a internet a internet pode ter pode gerar esses dois comportamentos. Estamos todos a competir com todos e até vale arrancar olhos, permitam uma expressão, portanto, ou seja, que vale tudo, até todo o género de dumping, porque nós muitas vezes podemos jogar até podemos jogar com a nossa política monetária, porque estamos a vender para um mercado que tem uma moeda mais forte e, portanto, é bastante mais apetecível. Caso das empresas portuguesas a vender aqui no Reino Unido, quando a Libra estava muitíssimo mais forte do que o euro. Era muitíssimo mais barato ir comprar a Portugal. Portanto, essa realidade não é assim tão distante. O importante aqui é encontrarmos a empatia e o chão comum. Caso contrário, a internet pode ter dizia eu há pouco, pode ter esse efeito perverso. Ou vale tudo até arrancar olhos, ou então pode servir exatamente de conjugação de esforços, de encontrar um terreno comum onde possamos não apenas competir saudavelmente, como até cooperar. E acho que, nesse sentido, e sem entrar aqui em discussões do ponto de vista económico, por favor, não vamos entrar por aí, mas acho que precisamos de aprender muito em relação àquilo que é a economia colaborativa. Precisamos muito de trabalhar isso, mais até do que trabalharmos a concorrência e a competição num mercado global. Muito boa mensagem. Colaborar mais, ser mais colaborativos, ajudarmos uns aos outros. Sim, claro que sim. E não olharmos sempre todos uns para os outros como sendo concorrentes e vão-nos roubar a informação. É inevitável. Atenção, não vamos aqui, ou seja, há a possibilidade de haver concorrência na mesma com a economia colaborativa. Atenção, portanto, mas cada um pode ter o seu mercado e cada um pode trabalhar para a sua esfera, mas se é para, deixem usar a expressão novamente, entre aspas, se é para a guerra, é para a guerra. Também não defendo propriamente um mundo dos negócios totalmente zen, até porque isso também não será possível. Muito agressivo, mas vamos nos focar nas soluções e na parte boa. Joaquim, obrigado pela partilha, todo este conhecimento, obrigado por nos apresentares o teu projeto também. Desejo o maior sucesso para a Antena Lusa. Acredito que nos vai unir e que vais conseguir chegar ao teu mercado. Quem não conhece o Joaquim, se procurar no LinkedIn Joaquim Martins, o link dele é Joaquim Martins, em vez de, como tem os dois M's ligados, é só com um M, é muito fácil lá chegar, ou envia-nos uma mensagem, nós fazemos chegar. Sigam este homem, este jornalista, este homem do mundo, e vamos esperar que a Antena Lusa arranque para nos continuar a informar e a estruturar nesta parte da comunicação. Joaquim, obrigado a todos por terem assistido a este live e até breve. Mantenham-se saudáveis. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Sérgio, e na tua pessoa, uma vez mais, agradecer a toda a equipa e parabenizar a equipa
e desejar o maior sucesso a todos os clientes, parceiros, stakeholders, a toda esta comunidade à volta da GoWeb. É daqueles acasos felizes. Começarmos a trabalhar juntos, foi muito recentemente, eu acho que não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, mas é daqueles acasos felizes foi ter encontrado a GoWeb e ter percebido que há todo um esforço e toda uma vontade em saber mais, em conhecer mais, e este convite, enfim, deixou-me um tanto surpreso, porque não tenho muito para ensinar, mais do que aquilo que é a minha própria experiência, de vida, tenho muito mais a aprender. Eu não estou certo, Sérgio, mas eu recebi aqui uma notificação, mas isso deixo à tua consideração, não sei se houve alguma pergunta. Obrigado aqui da Ana para o teu conteúdo e pela tua partilha. Muito obrigado também. Obrigado. Joaquim, obrigado mais uma vez e despeço-me. Eu que agradeço. Um abraço forte, até breve. Um abraço também, muito obrigado, até breve. E obrigado e êxito para todos. E para ti e para a GoWeb em particular, um abraço muito especial para todos. Um abraço, fiquem bem. Obrigado.